Ok, gravando. Bom, a gente vai dar início, então, à nossa mesa redonda síncrona, cujo título é Cultura e Literatura Brasileira no Exterior, questões de difusão, ensino e aprendizagem. Eu estou aqui, então, com meu colega, o professor Alexandre Pilati, e juntos a gente vai abordar e refletir o contexto de ensino e aprendizagem de literatura brasileira através das iniciativas, das propostas curriculares para ensino de português no exterior, literatura brasileira nas unidades da rede de ensino de Itamaraty no exterior, realizadas pela FUNAG, e também no âmbito digital, o glossário da literatura brasileira para estrangeiros, organizada pelo professor Alexandre Pilati e por mim, cuja previsão de lançamento é o segundo semestre de 2021. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Bárbara Pessoa, eu sou leitora, atuo como leitora do Brasil na Faculdade de Línguas da Universidade de Córdoba, onde eu ministro aulas de cultura brasileira para estrangeiros, no contexto da formação de professores de português. E ali também eu organizo oficinas e eventos de difusão da língua e da cultura brasileiras. Hoje, a minha apresentação vai ser falar um pouco com vocês dessa iniciativa, junto com o professor Alexandre Pilati, que é uma iniciativa apoiada pelo Itamaraty, o Glossário de Literatura Brasileira para Estrangeiros, que está no contexto, então, inserida nesse contexto proposto da mesa, que é de pensar formas de difusão da literatura e da língua portuguesa, né, no contexto específico para estrangeiros. Então, o glossário nasce desse esforço de diálogo, de pensar em materiais próprios para esse público. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação dos slides para ajudar um pouco a organizar essa apresentação, então. Então, como tem aí, o nome eu já contei para vocês, né? Glossário da Literatura Brasileira para Estrangeiros, organizado, então, pelo professor Alexandre Pilati, da Universidade de Brasília, por mim, que atuo na Universidade Nacional de Córdoba. É um projeto que é muito importante para os profissionais da área, né, do contexto de ensino-aprendizagem de português e de literatura no exterior, porque ele vem atender uma carência que nós temos, né, tanto de material didático como de material de apoio, né, no cotidiano das nossas aulas, especificamente de apoio ao ensino-aprendizagem de literatura, né? Então, o glossário é uma iniciativa que se dirige mesmo para além das fronteiras nacionais, né? E ela pretende oferecer um acervo de temas fundamentais, né? Então, a gente pode adiantar um pouquinho, Alexandre, para me ajudar. Bom, então, o glossário, então, tem como objetivo, né, principal, fornecer tanto o leitor interessado, né, o leitor que está navegando pela internet, tem interesse em aprender um pouco sobre literatura brasileira, como aquele profissional que precisa de um material de apoio, o estudante também, uma fonte, né, acessível, uma linguagem comunicativa e, ao mesmo tempo, confiável para consultas sobre literatura brasileira, né? Então, é confiável porque esses verbetes são escritos por professores experientes, né? Muitos deles pesquisadores na área, ou que trabalham também com literatura no contexto de ensino-aprendizagem no exterior. Então, eu queria mostrar para vocês como que estão organizadas as nossas, o glossário, né? O glossário, então, ele está composto inicialmente por um conjunto de 40 verbetes, inicialmente, né? E ele tenta cobrir aspectos atinentes à literatura brasileira, à cultura brasileira e à língua portuguesa também. As sessões estão organizadas, estão agrupadas, né, de forma que possa ajudar, então, esse leitor no entendimento, na compreensão
do nosso sistema literário. Então, a gente pensou nessas sessões como uma curadoria que seleciona diferentes recortes do nosso sistema literário. O primeiro deles, que é movimentos e tendências, ele está obedecendo a um critério cronológico, né? Então, nós temos movimentos importantes como o modernismo, o regionalismo, o romantismo, a poesia marginal, a antropofagia, literatura infantil brasileira, né? Entre outros. A segunda seção, obras e autores, a gente entende que é uma seção importante para visibilizar a singularidade das obras e autores em relação com o contexto também, mas que o estudante ou pesquisador tenha acesso a esses escritores incontornáveis, como, por exemplo, e obras também, né? Como, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, Conceição Evaristo, João Cabral de Melo Neto, são alguns nomes. Nós temos alguns verbetes que apresentam mais de uma faceta do mesmo escritor, então é o caso de escritores canônicos, como Machado de Assis, que nós temos um verbete, por exemplo, dedicado à tradução, né? Machado de Assis poeta, Machado de Assis romancista, Guimarães Rosa também tem mais de um verbete, e a ideia é que se possam somar mais verbetes, né, mais abordagens de um mesmo autor e obras. E a terceira seção é a seção de temas transversais. Então, é uma seção que realmente dá importância a certos temas que são recorrentes na cultura brasileira ao longo de diferentes momentos históricos. Então, o leitor estrangeiro pode encontrar particularidades da nossa cultura, né? Por exemplo, nós temos o verbete do futebol na literatura brasileira, a música popular na literatura brasileira, o cordel na literatura brasileira, ficção científica. Então, são verbetes realmente que fogem a um recorte talvez mais tradicional, né? E que pode ser realmente uma novidade para esse leitor estrangeiro, né? Um fator de estímulo também para que ele possa conhecer não só a literatura, mas esse diálogo entre a cultura popular, por exemplo, e outras produções artísticas. E nessa quarta sessão de personagens emblemáticos, a gente só tem um pouco a personagens que geram interesse para além das páginas, né? Além das obras nas quais eles estão, e eles passam a transitar e a dialogar também em diferentes trabalhos artísticos. Então, a gente tem como, por exemplo, a Emília, a Capitu, o Brás Cubas, a Macabeia, os casais célebres literários, o Riobaldo de Dourinho, Fabiana e assim, a Vitória, que são personagens que a gente vai ver que realmente concentram aí uma representações muito importantes, né, para nós brasileiros e que acabam ganhando vida e transitando em outras produções artísticas também, e isso aparece no glossário. Então, é através mesmo dessa galeria de assuntos caros, né, a constituição do nosso sistema literário, que o glossário tem essa tentativa, né, esse objetivo de oferecer vias de acesso a esse patrimônio, né, literário e cultural. Então, a próximo slide, a gente quero comentar os critérios orientadores para a gente pensar a construção e a curadoria desse conjunto inicial de verbetes. Essa construção é que também deve orientar as futuras atualizações no material. O primeiro desses critérios é o critério de pensar como nós podemos tornar visível para o leitor estrangeiro certas linhas mestras da nossa cultura, né? Então, quando a gente contempla nomes e temas relativamente incontornáveis da formação do nosso sistema literário brasileiro, a gente dá a possibilidade da visibilização dessas singularidades selecionadas, mas que podem ser expandidas, né? Que podem, no futuro,
serem expandidas com outras abordagens e ângulos também, sem a ilusão de que a gente possa esgotar as possibilidades do assunto, mas que esse critério matricial, né, possa ir agregando à medida que outros colaboradores também se participem do projeto. Então, do ponto de vista do tratamento dos verbetes, a gente teve também como critério convidar os colaboradores do glossário a uma abordagem crítica que eu acho de especial importância para a gente pensar o ensino-aprendizagem da literatura, né, no exterior, porque a abordagem crítica que a gente procurou aqui tentou escapar da historiografia tradicional, uma historiografia mais voltada para dados objetivos, né, e buscou se ater às especificidades da literatura brasileira, considerando a nossa fortuna crítica, mas também os modos e os mecanismos da sua repercussão mundial. Então, a gente tentou aliar e tecer pontes, né, entre os saberes da fortuna crítica brasileira, pensando posições. Então, Pronto. Então, retomando, para conferir, então, mais dinâmica, mais interesse, né, nos leitores estrangeiros, a gente procurou convidar os escritores a abordar essa posição dos autores, dos temas, dos personagens, evitando uma sobrecarga dos dados objetivos, então, relacionados às obras, né? Essa perspectiva, a gente poderia chamar de crítica relacional, ela está atenta a essas críticas que são mais relevantes e mais atualizadas, né? Ao mesmo tempo que a gente também estimulou os autores que procurassem críticos estrangeiros, brasilianistas, que também, de certa forma, poderiam dar esse olhar à circulação da literatura brasileira fora das nossas fronteiras também, né? Então, essa ponte estaria estabelecida, ou pelo menos a tentativa de estabelecer essa ponte está presente. Essa fortuna crítica também, ela nos dá a ferramenta, aproximação à literatura, né, dentro de sala de aula, que valorize a potencialidade estética específica dela, né, e das representações que nela estejam também presentes. Por último, a gente poderia falar o estímulo, né, a leitura de literatura brasileira, e esse estímulo também eu acredito que vem muito da abordagem crítica, das singularidades que chamam a atenção, mas, sobretudo, da organização de cada verbete, que aí é o próximo slide que eu gostaria de mostrar, então. Cada verbete, ele está constituído de uma forma que ele visa introduzir o leitor ao assunto, né, em questão. Então, a gente vai ter as palavras-chave, que é uma organização até mais tradicional, mas que nos ajuda a entender e a localizar a cada verbete, na pesquisa, né, sobre o que o verbete está falando. Um guia mínimo de referência, então aquele leitor que quer se aprofundar, aquele professor que quer se aprofundar no assunto, ele tem uma referência, ele tem um roteiro, inclusive o pesquisador tem um roteiro de aprofundamento das temáticas, e links da internet, né, que isso é muito importante. Hoje em dia a gente está acostumado a conhecer, a aprender, navegando e abrindo uma página e não estando só no próprio
conteúdo que a gente está lendo, né? Então, a gente tem essa ampliação do conhecimento em relação ao tema e um rol de obras traduzidas também para outros idiomas. Então, facilita bastante o acesso do estrangeiro às obras literárias, instigam a sua curiosidade em relação aos textos, aos autores, os temas. Aquele leitor que ainda não se sente totalmente confiante em ler em português, ele é convidado, né, até a consultar uma tradução e, de repente, depois ir para o original, ou mesmo cotejo entre obras, para os que sentem essa necessidade. Então, são fatores de estímulo, né, do contato dos leitores estrangeiros com a literatura brasileira. Também a gente pensou que cada verbete poderia ter um tratamento de aspectos comuns, né, que descortinassem certas ressonâncias, certas transversalidades que vão estar em alguns verbetes. Então, por exemplo, conceitos produtivos como a antropofagia, para dar um exemplo, ela pode aparecer no autor, ela pode aparecer numa obra, ela pode ter o próprio verbete, mas ela pode ficar marcada ali de forma que o leitor saiba que aquilo é importante, aquilo é produtivo em diversos momentos, em diversos assuntos. Então, esse tratamento de temas e aspectos comuns também faz parte da organização e de como foi pensada a construção do glossário. Então, terminando, a gente diz, né, que, bom, todos os autores, né, que integram esse projeto, eles são especialistas nas temáticas, muitos deles atuam no ensino de pesquisa e literatura brasileira no exterior. A gente teve uma participação muito boa, muito ativa, da rede de ensino de português do Brasil no exterior, do Itamaraty, que foi convidada a participar e já tinha uma experiência de trabalho rica, né, com a língua portuguesa e a literatura brasileira nesse contexto. Então, em cada verbete a gente vê o perfil dos profissionais, né, que é seguido, os verbetes são seguidos de mini biografia e os dados dos autores. E dessa forma, a gente pretende que esse projeto seja o princípio de um projeto que se consolidaria em formato de fluxo contínuo. Então, a gente poderia ter o surgimento de novos temas, ideias, abordagens, né? Pensando a partir desses núcleos que a gente comentou, em expandir e acolher outras ideias, né? Então, periodicamente, nosso repositório poderia ser atualizado, né, de forma a ampliar esse alcance, né, de ser um trabalho mais coletivo, né. Então, acho que tornaria, assim, dessa forma, a literatura brasileira, a gente poderia ter horizontes ainda mais amplos, né, de divulgação do idioma, da nossa cultura, e particularmente, né, essa abordagem que eu comentei, né, que ensaia um lugar de observação que está atento não só ao que é particular da literatura brasileira, mas também como ela circula, né, ela favorece, ela se abre a esse diálogo com outros pesquisadores de outras literaturas também. Então, no final, aí eu coloco o e-mail para vocês, o nosso último slide, do professor Alexandre, que já vai falar agora, que está aqui comigo, para convidar os profissionais da área que queiram participar, o meu e-mail também. E eu passo, então, a palavra para o professor Alexandre, que vai falar da outra iniciativa, da seguinte iniciativa. Ok, então, muito obrigado, Bárbara. Então, dando continuidade aqui à nossa mesa, queria só reiterar, né, o convite àqueles que tiverem interesse aí de se somar ao projeto, né? A previsão é que esse projeto do glossário esteja disponível para todos na internet durante esse segundo semestre do ano de 2021, né? E que eles efetivamente se converta em um projeto de fluxo contínuo em que nós possamos, com a colaboração de profissionais aí de língua e de literatura espalhados pelo mundo e também
que ocupam lugares aí nas universidades brasileiras, né, que nós possamos ampliar esse conjunto de temas, né, esse conjunto de assuntos, né, que nós trabalhamos nessa primeira versão e que pode efetivamente ser ampliado, inclusive para outras literaturas de língua portuguesa, né? Acho que é um projeto que pode servir também de exemplo para nós pensarmos um pouco na literatura da lusofonia também, com as suas particularidades e as suas perspectivas diante do fazer literário, né? Específicas, mas que acho que podem ser efetivamente trabalhadas nesse escopo também. Então, dando continuidade aqui à nossa mesa, a minha apresentação se concentra na abordagem de uma outra iniciativa, não é, que é a da publicação, que se encontra, né, no escopo da publicação das propostas curriculares para ensino de português no exterior do Itamaraty, né? Eu vou pedir licença aqui para compartilhar com vocês uma apresentação, não é? E vou falar aqui especificamente dessa proposta de literatura brasileira nas unidades da rede de ensino do Itamaraty no exterior, né? Então, há um conjunto de propostas curriculares, né? São vários os temas enfocados nessas propostas curriculares. Também é um projeto que está em constituição, não é? Em processo. Então, já foi publicada uma primeira leva dessas propostas no ano de 2020 e há previsão de continuidade da publicação de outras propostas, incluindo uma especificamente relacionada à literatura, que tem a ver com literatura infantil e infanto-juvenil, e especialmente considerando o âmbito do PLH, né, Português como Língua de Herança. Então, esse projeto se enquadra aí, nesse conjunto de propostas, né? E a ideia era tentar indicar alguns caminhos possíveis para a abordagem da literatura como ferramenta importante nos cursos de português, né, do ensino de língua portuguesa, de literatura brasileira, de cultura brasileira, mas tentando fornecer alguns parâmetros para o professor, para a professora que trabalha com literatura brasileira no exterior, para que possa melhor adequar o conjunto de textos selecionados à sua realidade de ensino-aprendizagem, conforme a língua, conforme a região, conforme o desenvolvimento dos estudantes, também o grau de proficiência dos estudantes, né? Então, eu vou tentar apresentar aqui, em linhas gerais, essa proposta, não é? Essa proposta está disponível no site da FUNAG, né, para quem quiser baixar, é gratuito, e é um convite também para o debate, né, para que a gente possa debater as possibilidades da presença da literatura nesses contextos de ensino-aprendizagem de língua portuguesa no exterior, né? Então, queria passar aqui e falar de algumas origens, né, que deram condições, né, para que a gente chegasse nessa proposta final aqui, né? Eu tenho já há algum tempo estudado a questão do ensino da literatura, né, de uma maneira geral, mais especificamente da poesia, e considerando isso, né, um dos fatores primordiais que também vai aparecer na nossa proposta de literatura brasileira feita aqui nesse contexto, né, das propostas curriculares, é exatamente tentar aproveitar ao máximo, ou tentar levar ao máximo a característica do texto literário dentro da sua força especificamente estética, né, digamos assim. Claro que o texto literário se presta também a outras, como uma mediação para outras funções, né? Mas é uma preocupação importante para o professor que vai levar o texto literário para a sala de aula, é precisamente essa de tentar pensar quais seriam as funções especificamente estéticas do texto naquele momento específico de interação com os estudantes, seja de ensino de língua, seja de ensino de cultura, seja de ensino ligado, por exemplo, à história literária, né? Mas considerando o texto literário como protagonista dessa interação. Então, essas reflexões chegaram também um pouco a aparecer nessa proposta de literatura brasileira nas unidades da rede de ensino do Itamaraty no exterior, né? Isso foi também testado numa disciplina que eu dei durante muito tempo no curso de Português Brasileiro como Segunda Língua, que é o curso que nós temos na Universidade de Brasília, né? E que tem uma disciplina de literatura
tem apenas uma disciplina de literatura, que é a disciplina de Panorama da Literatura Brasileira no curso de PBSL. Então, essa experiência que eu tive ministrando essa disciplina fez com que a gente pensasse num escopo amplo, digamos assim, da literatura brasileira ou da história literária brasileira, no sentido de apresentar em algumas linhas gerais desse processo de constituição da literatura brasileira, para que aqueles que, porventura, quisessem utilizar a literatura no ensino de português como segunda língua, né, tivessem ali os elementos essenciais para o desenvolvimento dessa tarefa de abordagem especificamente literária da literatura, mas não só abordagem especificamente literária, né? Aqui a gente tem que ter a consciência de que estamos tentando levantar, digamos assim, características de um método que aborda a literatura sem exclusivismos que podem reduzir o alcance do interesse do estudante ou do leitor, especialmente o estrangeiro, né? O texto literário aqui é um conjunto de possibilidades de interação e que cabe ao professor, à professora, tentar apresentar o máximo dessas possibilidades no contexto da sala de aula. Então, essa disciplina me ajudou muito na constituição dessas propostas, tendo em vista que era a única disciplina de literatura que os estudantes tinham e era ali que eles tinham que tomar contato com algumas linhas de força importantes da constituição da nossa literatura, né? A partir disso, eu desenvolvi alguns materiais que foram aproveitados ali em ações em centros culturais brasileiros no exterior, né? Que são a Estante Básica de Literatura Brasileira, que é um conjunto evidentemente arbitrário, né, de textos que tenta ser representativo da nossa literatura no contexto da sua constituição histórica, né, desde as manifestações literárias do Brasil colônia até o contemporâneo, né? E que tinha a intenção de participar ali, de apresentar para a rede de ensino do Itamaraty no exterior um conjunto de textos referenciais que pudesse, por exemplo, equipar as bibliotecas de centros ou de locais de interação da comunidade brasileira com a comunidade ali da cidade ou do local no exterior, né? Então, essa estante básica tentava criar exatamente o caminho desse panorama, né? Depois eu desenvolvi um curso, que é o curso Panorama da Literatura Brasileira, né, um pouco com esse enfoque, tentando abordar essas obras, né, que foram obras importantes na constituição dessa estante básica, né, de literatura brasileira. E também, conjuntamente a isso, um curso de ação cultural em bibliotecas, tentando colocar a literatura como um ponto fundamental de interação do centro com a comunidade, através de atividades que possam mobilizar os estudantes e a comunidade para apresentar a literatura brasileira, para que eles possam conhecer também a literatura brasileira através de um conjunto de ações que basicamente vinculado à literatura, mas pode ser amplificado também para outras formas de artes, procura fazer o diálogo, inclusive, com outras artes, né? Então, a partir do desenvolvimento desses materiais, aí nós fomos vendo a necessidade exatamente de constituição de uma proposta curricular que pudesse articular um pouco todas essas dimensões, né? E aí, como eu já falei no início, a ideia fundamental partia desse pressuposto, de que a literatura brasileira, aqui para nós, em todas essas atividades, estava sendo considerada na sua especificidade estética, ou seja, claro que sem exclusivismos e sem nenhum tipo de visão assim unilateral, né, considerar prioritariamente a especificidade estética dos textos para que depois se pudesse ver em que outra medida esses textos poderiam contribuir para aquela situação específica de ensino-aprendizagem em que eles estavam sendo usados, né? Então, a ideia da proposta é fundamentalmente orientar alguns caminhos a respeito da literatura brasileira, considerando fundamentalmente esse pressuposto, né? E considerando também que a literatura brasileira, né, e a literatura de um modo geral, pode ser uma excelente mediação para o ensino da língua portuguesa, né, aos estudantes estrangeiros, porque ela, de fato, é o momento, né, o fato consumado do trabalho criativo com a linguagem, né? Então, nesses momentos, digamos assim, a linguagem está revelada na sua grande potência criativa
criadora, né, e que pode incentivar também o contato dos estudantes, não só com uma língua que, digamos assim, fica preservada nos livros, mais ou menos como uma coisa que, infelizmente, às vezes é vista, né, como uma coisa meio descolada da vida, mas justamente como uma coisa que se articula à vida, né, e está vinculada também aos processos de aprendizagem da língua no cotidiano, né? E também, a respeito disso, quer dizer, não só como um fato de linguagem, mas como um fato de cultura, a literatura brasileira é importante porque e pode ser uma ferramenta insubstituível na promoção do intercâmbio cultural, né, na difusão do patrimônio intelectual e artístico do Brasil. Né? Como a Bárbara até referiu aqui no caso do glossário, a literatura é uma porta de entrada para muitas outras manifestações culturais ou para muitos outros elementos constituidores, digamos assim, daquilo que nós podemos chamar assim muito amplamente de brasilidade, né? Mas que fazem de nós, né, sermos reconhecidos no exterior a partir de determinados traços culturais, né? A culinária, o futebol, o cinema, a música popular e assim por diante. A literatura dialoga com tudo isso e por isso ela pode ser exatamente uma ferramenta muito importante nesse trabalho de intercâmbio cultural, né? Então, assim, a gente fez uma pergunta na constituição dessa proposta que foi fundamental para a organização dela, né? O que seria necessário, considerando o professor de português como língua estrangeira ou o professor de português como língua adicional, enfim, qual que seja a nomenclatura escolhida, nesses contextos, o que a gente precisaria lançar a mão, né? Então, basicamente, assim, a gente teria que organizar, né, de uma maneira fácil, mas ao mesmo tempo não negando a complexidade desse fato, né? O conhecimento básico de alguns processos de formação da literatura brasileira, com algumas linhagens temáticas, estruturais, né, que consideram essa literatura como tal, né? O que é a literatura brasileira, a diferença de outras literaturas nacionais, e que, ao mesmo tempo, faz a literatura brasileira dialogar com essas outras literaturas nacionais, né? Porque a especificidade não só nos caracteriza, mas ela também nos une. A característica cultural, a nossa característica cultural não é só um dado de separação entre os povos, muito pelo contrário, ela é o que favorece, pelo diferente, o diálogo com aquilo que nós temos em comum também com outras nações e outras culturas, né? Então, basicamente isso, alguma coisa disso está representado, por exemplo, no processo de constituição dessa estante básica, né? O domínio de algumas estratégias básicas de mediação do texto literário, considerando as especificidades daquela situação de ensino-aprendizagem, ou seja, considerando a proficiência dos estudantes, as condições que se tem ali de interação, né? Enfim, os livros ou a quantidade de livros que se tem à disposição para se fazer isso, enfim, sempre considerando essa realidade como um fator determinante das escolhas que vão se fazer, né? Mas com a consciência de que é preciso que o professor, se nós queremos tomar a literatura como um fato importante na formação do estudante, mesmo que o estudante que está, digamos assim, interessado em aprender a língua, né, seria fundamental considerar o papel do professor como mediador de leitura nesse caso, né? E o principal papel aí tem a ver com a consciência dessas limitações e dessa realidade da situação de ensino-aprendizagem que ele está atuando. E aí, a partir disso, né, tentar criar as condições para desenvolver programas de leitura, né? Acho que o professor, a professora de literatura tem que estar muito preparado para exatamente fazer isso, ou seja, ele tem que ser bastante hábil em considerando a realidade que ele em que ele está atuando, né? Conseguir criar roteiros de leitura que sejam estimulantes para os seus estudantes, né? Ou seja, que os estudantes estejam sempre engajados em amplificar o seu interesse pela leitura, né? Isso quer dizer que ele vai sempre cumprir um papel fundamental nessas estratégias de promoção da leitura em sala de aula, né? Então, a proposta curricular, a partir disso, né, desses pressupostos todos,
ela acaba se dividindo, em primeiro lugar, né, em questões teóricas, não é, e de método, em que a gente tenta apresentar um pouco alguns conceitos relacionados à literatura em geral e mais especificamente à literatura brasileira, né? E a dimensão das interações possíveis para a mediação, né, literária. Depois a gente tem uma proposta de nivelamento de textos literários, né, que tenta atender um pouco essa necessidade concreta, né, de se tentar adequar o nível da leitura ao nível de proficiência dos estudantes, o nível de conhecimento da língua pelos estudantes, né? A partir disso, para tentar fazer já um exercício de classificação, considerando o conjunto das obras da literatura brasileira, né, o conjunto dos momentos da literatura brasileira, uma proposta de classificação das obras de acordo com essa proposta de nivelamento, né, e também alguns anexos que são exatamente a própria estante básica de literatura brasileira e as propostas de ação em bibliotecas dos centros culturais brasileiros ou da rede de ensino do Itamaraty, né? Basicamente, a estrutura da proposta, então, é essa, né? Então, para falar um pouquinho de cada uma dessas partes, muito rapidamente, eu queria colocar aqui alguns pressupostos importantes que orientam assim o nosso trabalho deste ponto de vista da necessidade de se entender a literatura como um aspecto importante, né, constituidor da nossa relação com a realidade, né, e posteriormente com o papel que ela cumpriria nesses contextos de ensino e o papel do professor como mediador, né? Então a gente se baseia bastante no texto do Antônio Cândido, Direito à Literatura, considerando especificamente essa dimensão de que a literatura é alguma coisa que constitui e é capaz de organizar uma certa visão dos leitores, não é, sobre eles mesmos, sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a linguagem, sobre as relações humanas em grande medida, não é? E por isso a literatura afeta as pessoas, não é? E, portanto, ela tira as pessoas da indiferença. Em certa medida, então, a literatura é isso que exprime uma cultura, mas muitas vezes de maneira problemática, né? Através das contradições dessa cultura. Isso é que é o vivo da literatura brasileira, o que faz com que ela não seja apenas uma ordem a se decorar, ou um adorno na sala, ou alguma coisa que simplesmente faz parte de um seleto grupo de pessoas que estuda essa determinada manifestação humana. Mas, pelo contrário, ela pode e deve ser levada às pessoas, ao conhecimento das pessoas em geral, né? Um outro teórico que a gente usa aqui nessas propostas, né, tenta orientar um pouco essa, entre aspas, aplicação da literatura a esse contexto, né? Quando, por exemplo, o Vincent Joule fala em por que estudar literatura, da maneira como o estudo da literatura precisa estar muito claramente organizado a partir dos objetivos que se tem com aquela determinada interação, não é? Ele coloca essa dimensão estética em contato com uma dimensão, digamos assim, mais pragmática, que é a dimensão do exercício, né, do ensino da literatura em diversos contextos. Portanto, ensinar literatura em um contexto pode ser diferente de outro contexto, tendo em vista os objetivos educacionais que se tem ali. Então, a submissão, essa pergunta tem a ver fundamentalmente com a constituição clara desses objetivos no momento do planejamento das leituras de um determinado curso, né? E um texto que a gente usa também é o do Rio do Cosson sobre a ideia de mediação, né? Ele opõe aí as noções de mediação ao ensino, talvez não seja o caso exatamente de opor, mas de sublinhar que não há ensino de literatura possível sem um papel mediador importante do professor ou da professora de literatura, né? Então, tudo isso a gente tenta colocar, claro, sem uma natureza prescritiva, né, mas sob uma natureza orientadora e de estímulo ao debate. Uma questão importante que a gente procura colocar exatamente nisso aí, nessa nossa proposta, para que todo esse contexto possa se tornar concreto, né, todo esse contexto especulativo possa se tornar concreto, é exatamente pensar que
talvez seja interessante, ao planejar um determinado roteiro de leituras, pensar em textos que mantenham sempre a atenção do estudante, o estímulo do estudante para o contato com determinadas obras, determinados autores e assim por diante. Né? Então, o ideal é que a gente consiga organizar um certo roteiro de leitura, considerando a dificuldade de relação que o estudante terá, claro, tudo isso é pressuposição, de maneira pressuposta, né, a dificuldade que o estudante terá com a interação com determinados textos. Então, dos textos simples, passando pelos textos médios, até os textos desafio, que não precisa ser uma sequência normal, né? Pode-se mexer com essas ordens, né, ao longo de um curso, por exemplo, tentando estimular, às vezes, a leitura de um texto um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, um pouco menos complexo e assim por diante, né? Mas o importante é que, para os textos mais simples para aquele determinado público, o papel mediador do professor vai ser menos proeminente, enquanto que para os textos mais complicados, pensando naquele determinado público ideal, o papel do professor vai ser sempre mais proeminente. Então, isso quer dizer, vai garantir a gente que o aluno, ou pelo menos vai tentar favorecer que o estudante nunca esteja abandonado na leitura e que ele possa, ao mesmo tempo, né, ter consciência do seu progresso. Não é? Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, um leitor que vai se satisfazer é o leitor que está consciente da sua capacidade leitora cada vez mais amplificada. Quer dizer, eu me transformei como leitor ao longo de determinado curso. Então, a gente tenta colocar isso aqui, e para isso a gente tem que ter alguns parâmetros, medidores, que evidentemente, como é o caso de... Não se trata de uma ciência exata, né, mas de uma área do conhecimento que envolve muitas camadas subjetivas, como a literatura. Evidentemente que qualquer tipo de organização classificatória é bastante arbitrária e tem a ver com o conjunto de subjetividades que está envolvido ali nessa definição. Então, evidentemente, a proposta de nivelamento ela não é algo rígido, porque ela depende muito dos leitores, muito do professor, da professora, e também dos textos, da quantidade de texto, dos tipos de textos que você vai estruturar, né? Então, para isso, a gente partiu usamos aí dois pressupostos, 2 pontos de partida, o CELP-BRAS, né, em que resgatamos ali os níveis, né, que são indicados, né, os níveis de proficiência que são indicados, intermediário, o intermediário superior, avançado e avançado superior, e o quadro europeu comum de referência para as línguas, não é, que divide aí em 3 categorias, proficiente, independente e elementar, e cada uma dessas categorias em 2 níveis, né? Então, a gente partiu disso para fazer um exercício de classificação dos textos literários, considerando as suas características temáticas, linguísticas, relacionadas ao seu momento, né, ou ao seu estilo de época, e assim por diante, né? Então, a proposta de nivelamento, evidentemente, eu não vou aqui detalhar isso, né, mas ela parte, aí, a partir do CELP-BRAS e do quadro europeu, ela parte para fazer uma classificação dos textos literários em 5 níveis, considerando, por exemplo, no nível 1, a possibilidade de trabalhar com trechos de textos, ou parágrafos curtos, ou poemas curtos, ou estrofes, né, ou seja, trechos de textos, né, com alguns gêneros preferenciais um pouco mais acessíveis, tentando progressivamente aumentar, digamos assim, a complexidade desses elementos de linguagem e tema e estilo, né, para chegar até, por exemplo, o nível 5, que seria o nível mais avançado de leitura literária, né, em que o estudante estaria capaz de ser desafiado a ler também textos que têm, por exemplo, mais experimentações linguísticas, mais regionalismos, mais arcaísmos, né? E isso a gente pode encontrar, quer dizer, essa possibilidade de textos um pouco mais complexos do ponto de vista linguístico para o leitor estrangeiro, tanto em obras mais antigas da literatura brasileira, quanto em obras contemporâneas, né? Isso não é alguma coisa que se divide exatamente pelos tempos, né? Mas, evidentemente, essa divisão aqui também pode ser usada para a gente pensar a literatura para o próprio falante de português também, né? Então, só comparando os níveis de leitura literária propostos, né, com o CELP-BRAS
e o quadro europeu comum de referência, os níveis de leitura literária ficariam mais ou menos assim, né? Do A1, A2 para o quadro europeu, por exemplo, passando pelo intermediário superior, no caso do CELP-BRAS, depois avançado, avançado superior, até o C2, no caso do quadro europeu, né? Então, a gente tentou fazer isso para tentar organizar um pouco a proposta de leitura dos textos e tentar encaminhar um pouco a abordagem pelo professor, pela professora, desses textos, desses materiais que foram indicados, por exemplo, na estante básica, né? Então, já encaminhando aqui para o final da apresentação, né, porque, na verdade, a apresentação é um convite para que se conheça essa proposta e se debata, se discuta, né, se deem sugestões relacionadas a isso, né? Então, a proposta que a gente faz na estante básica, que também contempla, que é contemplada também nessa proposta curricular, né, ela tenta seguir exatamente esses critérios, né, e fazer uma escolha, que, claro, pode ser diferente daquela que o professor vai fazer, mas ela é uma escolha orientadora, né, uma sugestão que pode ser utilizada ou não, né, digamos assim. Essa é uma lista de obras literárias que representa o processo de constituição da literatura brasileira e tenta, então, conversar com essa espécie de orientação geral aos professores sobre como trabalhar com alguns textos, considerando o grau de proficiência dos seus estudantes, né? E enfim, as possibilidades de interação com a literatura ali naquele contexto determinado. Então, é muito importante fazer essa ressalva de que a classificação proposta não pretende nem é rígida, né? E essas obras listadas, que são uma escolha também, né? Que não são exatamente o cânone da literatura, não tem a pretensão de ser um cânone, mas é uma lista de abordagem, de entrada na literatura brasileira, né? Elas valem também para os níveis subsequentes. Então, o que é importante pensar é que, por exemplo, os textos listados, às vezes, no nível 1, também podem ser utilizados no nível 2 ou no nível 5, se o professor complexificar a sua mediação. Então, tudo isso são inúmeras variáveis que vão concorrer para essa abordagem da literatura na sala de aula, né? E, fundamentalmente, acho que olhar para esse quadro, né, de classificação das obras literárias nessa estrutura, né? E pensar na realidade da sala de aula deve considerar fundamentalmente essa ideia de que nós temos que constituir, como professores de literatura, o estímulo ao estudante se tornar um leitor, né, a partir da percepção dele mesmo, do próprio estudante, de que ele está fazendo parte de um processo de constituição de um repertório de leituras, que aquilo é alguma coisa estruturada, né, que, enfim, não são livros aleatoriamente lançados para a leitura deles, né, e aos quais os alunos são abandonados e ponto final, né? Não é exatamente isso. Essas são as referências, né, e a gente termina as propostas curriculares com a sugestão de algumas atividades que eu não vou nomear aqui, mas que são atividades que buscam exatamente usar as bibliotecas disponíveis como pontos de encontro, como pontos de estímulo cultural, né, e que podem ser espaços também de apresentação das próprias produções dos estudantes realizadas aí na rede de ensino do Itamaraty no exterior, né? Então, basicamente era essa a minha apresentação. Agradeço aí, Bárbara, pela paciência e fico à disposição também daqueles que quiserem dialogar depois sobre a proposta. Bom, agradeço você, Alexandre, pela participação na mesa e também convido todo mundo para dialogar, conversar, mandar e-mails e participar do glossário e, enfim, do debate da proposta que é fundamental para a gente entender esse contexto de difusão e de ensino-aprendizagem no exterior. Ok.